E aí, gente? Em paz? Mais uma vez juntos? Continuação desse sistema endócrino. Agora vamos falar a respeito da glândula tireoide. Glândula tireoide. Ela está localizada no pescoço, nas adjacências da nossa traqueia. Ó, aqui, os anéis cartilaginosos da traqueia e aqui a tal da glândula tireoide. Gente, a tireoide, ela faz o que mesmo? A glândula tireoide, ela produz os hormônios T3, T4 e uma tal de calcitonina. Cuidado, muito aluno quando lembra de tireoide só pensa em T3 e T4. Tem outro hormônio que ela também fabrica, calcitonina. Se você está achando que calcitonina tem alguma coisa a ver com cálcio, você está completamente certo, é isso mesmo, tem a ver com a calcificação do nosso esqueleto. Mas primeiro, nós vamos abordar os hormônios T3 e T4, tá? Calcitonina, aliás, nós vamos ver na próxima aula. É que calcitonina, ela tem mais a ver com as paratireoides. Então, nessa aula, vamos focar em T3 e T4, tá bom? T3, triiodotironina. T4, tetraiodotironina. T3 e T4, triodo e tetraiodotironina. Amigos, T4 também é chamado de tiroxina, hormônio tiroxina, um tal de T4, tá? Bom, como o nome já sugere, T3 e T4 são hormônios que contêm iodo. Eles contêm elemento químico iodo em suas composições químicas, tá? Portanto, a tireoide, para fabricar os hormônios T3 e T4, ela depende de iodo. T3 e T4 dependem de iodo para serem sintetizados pelas células tireoideanas, tá? E, amigos, T3 e T4 fazem o que no nosso corpo? T3 e T4 são hormônios que estimulam o chamado metabolismo basal do corpo. Estimulam o quê? Metabolismo basal do organismo. O que é isso, metabolismo basal? Metabolismo basal, o mínimo necessário. Imagine você uma pessoa sentada numa cadeira completamente imóvel durante 24 horas. Credo, que tédio! Sim, eu pergunto a você, no corpo dessa pessoa imóvel, sentada durante 24 horas, tem algum metabolismo acontecendo? Bomba de sódio e potássio das células estão funcionando para manter as células polarizadas? Batimentos cardíacos acontecendo? Diafragma descendo e subindo para manter a respiração? Sim. Esse metabolismo mínimo necessário para manter as atividades vitais do corpo é o metabolismo basal. T3 e T4 estimulam as nossas células a produzirem ATP, a produção das enzimas da respiração para gerar ATP, gerar energia, o nosso metabolismo, ok? Então, gente, vamos imaginar que uma pessoa apresente um problema conhecido como hipertireoidismo. Algumas pessoas produzem T3 e T4 em excesso. A chamada hiperfunção da tireoide ou hipertireoidismo. T3 e T4 em excesso. Então entenda, essa pessoa vai estar com o metabolismo corporal aumentado, exagerado, exacerbado. O que a pessoa vai apresentar de alterações? Exemplos para os vestibulares? Taquicardia. Oi, Helder, até o coração fica acelerado? Pois é. Essa pessoa também, galera, vai sentir muito calor, vai transpirar pra caramba. Sudorese aumentada, sudorese intensa.
O corpo gera muito calor, o metabolismo está aumentado, muitas reações químicas acontecendo. Essa pessoa, ela vai engordar ou vai emagrecer? Já que o metabolismo está elevado, ela acaba consumindo até mesmo as reservas energéticas. O gasto calórico está aumentado. A pessoa, então, vai perdendo peso. À noite, os neurônios não querem desligar. Neurônios hiperativos. A pessoa começa a ter insônia. Insônia, ela fica muito agitada. Ela fala mais que o normal, verborragia, fala e gesticula. Ela fica muito nervosinha, irritada, insônia, agitação, irritabilidade. A pessoa está acelerada, ok? E atenção, se a pessoa não tratar, vou repetir, se a pessoa não tratar, com o passar do tempo, com o passar das semanas, com o passar dos meses, sabe o que vai acontecer? No pescoço dela, a tireoide começa a crescer, o chamado bócio. Bócio, papo ou papeira é o crescimento da tireoide, formando um papinho aqui no pescoço, portanto, tá? Com o passar de mais algum tempo, se a pessoa não tratar, os olhos podem começar a crescer. Metabolismo aumentado, aumenta a produção de líquidos, aumenta a produção de água. Lembra de citologia? Água endógena, água gerada nas próprias reações metabólicas do organismo. Então, os olhos começam a crescer, vai surgindo a exoftalmia. Bócio exoftalmico. Papo crescendo e olhos arregalando. Bócio exoftalmico é assim, o hipertireoidismo que está durando muito tempo, pessoa que não está fazendo o tratamento adequado, ok? Hipertireoidismo é isso aqui. Galera, situação contrária. A vida é assim. Alguns fabricam hormônios em excesso, outros fabricam hormônios em quantidades insuficientes. Agora, o chamado hipotireoidismo. Alguns vão chamar de hipofunção da tireoide. Hipofunção da tireoide. Agora, não esqueça, o metabolismo corporal está reduzido. Metabolismo corporal abaixo do normal. Então, essa pessoa, ela vai sentir bastante frio. Pele fria, o corpo gera pouco calor, sensação de frio, pele fria, ok? Até o coração fica lento. Brad Pitt? Não, bradicardia. Galera, esse sujeito tende a engordar ou emagrecer? Baixo metabolismo, o gasto calórico energético está reduzido e o corpo começa a estocar, aumentar suas reservas energéticas. Então a pessoa começa a engordar. Aqui há ganho de peso. Os neurônios ficam em slow motion, sonolência. A raiz dos cabelos fica frágil, fragilidade capilar, cabelos caindo no ritmo acima do normal. Enfim, vários outros problemas podem acontecer, tá? Para o vestibular, isso aqui já está de bom tamanho. E observação, OBS. Se a pessoa não tratar, sem tratamento, a tireoide começa a crescer, aumento da tireoide.
Professor, mas sempre? Não. Vai depender da causa. Galera, hipotireoidismo tem várias causas. Pode ser genética, pode ser um tumor destruindo parte da glândula, pode ser uma doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, anticorpos da pessoa atacando a própria tireoide. Até causa autoimune também existe, ok? Agora, se a pessoa não tratar e a causa for falta de iodo na alimentação. Ah, então peraí, sem tratamento, a tireoide pode crescer. Quando há falta, deficiência de iodo na dieta. Aí, olha o problema. Já que a pessoa não ingere iodo suficiente, então a tireoide deixa de produzir T3 e T4 e surge o hipotireoidismo. Aí, por quê? Por que a tireoide vai crescer? Você já vai entender. Mas antes, deixa eu te dar o nome. Alguém lembra o nome disso aqui? Quando a tireoide cresce, devido à falta de iodo na alimentação, hipotireoidismo acompanhado de crescimento da glândula. É o chamado bócio endêmico. Bócio endêmico. Tá? Bócio endêmico. Cuidado, não confunda com bócio exoftalmico. O bócio exoftalmico é do hipertireoidismo. Tireoide cresce e olhos também crescem nas pessoas que não tratam, ok? E aqui, quando a pessoa tem falta de iodo na comida e não faz tratamento, com o tempo a tireoide também vai crescendo. Aí o nome é bócio endêmico. Não confunda o bócio endêmico, que é do hipotireoidismo, com o exoftalmico, que é do hipertireoidismo. Tranquilo? Galera, por que o nome bócio endêmico? Alguém lembra quais são os alimentos ricos em iodo? Alimentos que contêm bastante iodo. Os frutos do mar. Alimentos de origem marinha. Peixes de água salgada, mariscos, etc e tal. Ok? Mas pense comigo. Há alguns séculos, há muitos séculos, Brasil colônia, por exemplo, lá no interior das Minas Gerais, regiões do interior, pessoal. Bacalhau sempre foi caro. Como é que um habitante lá de Vila Rica, lá em Minas Gerais, naquela época, ia obter frutos do mar? Complicado. Então, antigamente, era comum encontrarmos em várias regiões do interior do Brasil várias pessoas com o pescoço aqui crescido, casos de hipotireoidismo. Era uma endemia em certas regiões, em certas áreas geográficas. É o nome bócio endêmico. Hoje em dia, por que isso não acontece? Lembrar que o nosso sal de cozinha, né? Além de cloreto de sódio, ele vem com iodo. Cloreto de sódio iodado. Iodo adicionado ao sal de cozinha para prevenir uma doença que era bastante comum em regiões de interior, onde a população não tinha ou não tem acesso aos chamados frutos do mar, tá bom? É isso. Mas ainda falta uma coisa para explicar neste item aqui, certo? Como é que a gente pode explicar o fato da tireoide crescer e surgir o bócio se ela está fabricando menos hormônio por falta de iodo, falta de matéria-prima para produzir a molécula do hormônio? Bom, para você entender, prezado vestibulando e futuro doutor, como é que a tireoide cresce nos casos de hipotireoidismo por falta de iodo, você precisa primeiro entender um mecanismo chamado de feedback. Oi? Dentro do assunto tireoide, uma senhora observação, uma baita observação.
o mecanismo de feedback. Mecanismo de feedback, alguns chamam de mecanismo de retroalimentação. Mecanismo de feedback ou retroalimentação. Mais um clássico dos vestibulares. Mais um dos segredos da mãe natureza. Mecanismo de feedback. Gostou do sotaque? Feedback. Sotaque de Ohio. Ohio que o parta. O que é feedback? Galera, eu poderia aqui no quadro escrever um texto enorme explicando paulatinamente o que é feedback. Resolvi ganhar tempo para mim e para você. Uma forma bem simples. Olha aqui. A estimula B. E B inibe A. Pronto. Está explicado o que é feedback. Uma glândula A estimulando a glândula B. E a glândula B inibindo a glândula A. Ou, se você preferir, um hormônio A estimulando a produção do hormônio B. E o hormônio B vai inibir a produção do hormônio A. Feedback, um controlando o outro. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Gente, exemplos. Exemplos de feedback. Primeiro exemplo. Olha aqui. A hipófise do homem, hipófise masculina, produzindo hormônio que vai atuar no testículo. Aqui vamos colocar um tal de ICSH. Lembrar da aula anterior, hipófise é um hormônio gonadotrófico. A hipófise vai estimular o testículo a fabricar testosterona. Então, testosterona faz o que no corpo do homem? Crescimento de pelos, barba, bigode, muitos pelos, uma voz mais grave, entende como? Massa muscular mais definida, características masculinas, ok? Só que testosterona, circulando pelo sangue, parte dela, algumas moléculas, vão atuar lá na hipófise. Observem, a testosterona vai atuar na hipófise, inibindo, bloqueando a produção de ICSH. Então, gente, olha que fácil. No decorrer do tempo, com o passar dos meses, no decorrer do tempo, como é que vão ficar as concentrações sanguíneas, as concentrações plasmáticas destes dois hormônios aqui? Ó, a hipófise secreta ICSH, azul, ICSH, vermelho, testosterona, ok? A hipófise secreta ICSH, que estimula o testículo a fabricar testosterona, produção de testosterona. Mas, no sangue do sujeito, se ela, testosterona, ficar muito concentrada ou começar a aumentar demais, ó, a hipófise vai ser inibida. Setinha contínua, estimulação. Setinha tracejada, inibição, ok? Então, a hipófise vai reduzir a produção de ICSH. Ó, mas no sangue do sujeito, se o ICSH começar a ficar muito baixo, o testículo deixa de ser estimulado e vai reduzir a produção de testosterona. Ó, testosterona baixando. Todavia, entretanto, porém, contudo, mas, se a testosterona baixar demais, a hipófise deixa de ser inibida e volta a produzir bastante ICSH. Ô, gente, eu vou parando por aqui, tá? Porque de agora em diante vai ser só repetição. Note, no sangue do sujeito,
As concentrações desses dois hormônios, elas podem sofrer, flutuações, oscilações, mas repare, elas vão flutuar, elas vão oscilar ao redor de valores médios, considerados normais. Vamos dizer que no sangue do sujeito, do sexo masculino no caso, esses hormônios estão sendo mantidos sob controle, em concentrações adequadas, um regulando a produção do outro. Eu acho isso sensacional. Feedback, mais uma da engenharia celestial. Agora pense comigo. E se por acaso um rapaz, almejando atingir o meu nível de excelência física, e se ele resolver injetar testosterona? Opa, estou usando anabolizante, testosterona. Você concorda comigo, vestibulando, que nesse caso, no sangue do sujeito, vai aumentando demais a concentração de testosterona? Quer dizer que a hipófise do cara vai ser muito inibida, não vai? Feedback negativo, você está inibindo a hipófise, que então vai deixar de produzir ICSH. Quer dizer, os testículos do sujeito deixam de ser estimulados. E o cara vai deixando de produzir a própria testosterona. E esses testículos, eles vão atrofiando. Não estão trabalhando, eles atrofiam. Se você abrir a caixinha, abre a caixinha do anabolizante testosterona. Abra a bula, desdobra a bula, tac, 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 tac. Leia lá, em efeitos adversos. Tá lá, vários itens. Um deles, atrofia testicular. E mais. Esses testículos, eles também vão deixar de produzir espermatozoides. O sujeito, ele vai ficando temporariamente, enquanto mantiver as injeções, tá? Vai ficando temporariamente infértil, estéril. Nossa, professor, é isso? É isso. Feedback. Agora, vamos às mulheres. Exemplo 2 de feedback, pessoal. Outro exemplo de mecanismo de retroalimentação. Exemplo 2. Meninas, agora é com vocês. A hipófise da mulher secretando um tal de FSH, hormônio folículo estimulante, estimular o desenvolvimento de folículos lá dentro do ovário. E o FSH estimula também os ovários a produzirem estrogênio. Estrogênio, o hormônio que vai delinear o corpo feminino. Deposição de mais gordura nas mamas, na cintura, nos glúteos. Hormônio que delineia o corpo da mulher, ok? Claro que estrogênio, um pouco dele, circulando pelo sangue, vai chegar à hipófise e vai inibir a produção de FSH. Lembra? Feedback. A estimula B e B inibe A. Tranquilo? Só que a hipófise feminina, ela também produz um tal de LH. O LH estimula a ovulação. No dia em que a mulher está ovulando, há um pico de LH no sangue dela. E o LH, além de estimular a ovulação, estimula também a produção de progesterona. Estimula o ovário a produzir progesterona. É o hormônio para uma eventual gravidez. Progesterona, progestação, para preparar o útero para receber o provável embriãozinho. Só que progesterona, ela atua lá na hipófise, inibindo a produção do
LH. Ok, jovem? De novo, feedback negativo. A estimula B e B inibe A. Agora, pense comigo. E se uma mulher todo dia tomar um comprimidinho de anticoncepcional? Pílula. A pílula tem o quê, galera? Pílula anticoncepcional. Ela contém estrogênio e progesterona. Então, vê se faz sentido. Mulher usando pílula, ela vai manter no sangue dela altas concentrações de estrogênio e de progesterona, certo? Quer dizer que a hipófise dessa mulher vai ser muito inibida. Você vai aumentar o feedback negativo e inibição sobre a hipófise. A hipófise, então, vai reduzindo drasticamente a produção de FSH e de LH. Ou seja, os ovários dessa mulher que está tomando pílula, eles não vão ser estimulados. Como eles não vão ser estimulados, não haverá ovulação. Se não houver ovulação, não tem fecundação, não tem gravidez. Entendeu, vestibulando, como é que as pílulas anticoncepcionais funcionam? Pílula anticoncepcional é chamada de método anovulatório. Anovulatório. Por quê? Porque inibe a ovulação. É assim que a pílula funciona, aumentando o feedback negativo, a inibição, sobre a hipófise daquela mulher. Show? Bom, vamos então para o nosso terceiro e último exemplo de feedback. A hipófise. A hipófise fabrica um monte de hormônios. Ela mantém feedback com as glândulas que ela regula. Natureza sualíndia. Galera, o exemplo 3 vai ser justamente envolvendo a tal da tireoide, para entendermos aquele bócio da falta de iodo na alimentação, beleza? Foi o combinado, não foi? Exemplo 3. A hipófise produzindo um hormônio que vai estimular a tireoide. Ó, o hormônio é um tal de TSH. Hormônio estimulante da tireoide. Confere? TSH. Então, a tireoide, ela vai produzir T3 e T4. Tireoide produzindo os hormônios T3 e T4, que vão atuar no corpo estimulando o metabolismo basal. Mas, especificamente, galera, especificamente na hipófise, T3 e T4 atuam inibindo, bloqueando as células produtoras de TSH. De novo, A estimula B e B inibe A. O importante, lembra, qual é o importante? O importante é que com o passar do tempo, no sangue da pessoa, as concentrações dos hormônios sejam mantidas dentro de certos valores. Valores considerados médios, normais, aceitáveis. É a mesma história, tá? Bom, agora, Autobots, vamos rodar. Gente, e se a pessoa tiver falta de iodo na sua dieta? Falta de iodo na dieta. Você concorda comigo que nessa pessoa a tireoide vai produzir menos T3 e menos T4? Está faltando iodo, matéria-prima, para construir a molécula do hormônio, certo? Então, ó, redução de T3 e T4 no sangue. Sonolência, pele fria, queda de cabelos, engordando. Lembra? É o tal do hipotireoidismo. Agora pense, já que uma pessoa nessa situação, nesta condição, está com pouco T3 e pouco T4, a hipófise dela não vai ser inibida, certo? Ó, estes dois estão faltando. A hipófise não vai ser inibida.
Como a hipófise não vai ser inibida, ela vai secretar TSH em excesso. Ó, a hipófise vai liberando TSH em grande quantidade. Aumenta o TSH no sangue. E esse TSH elevado faz o quê? Ele hiperestimula a tireoide. As células da tireoide vão sendo hiperestimuladas. Então, a tireoide vai crescer. A tireoide cresce, pessoal, e aí surge o chamado bócio. Ah, é por isso, professor? É por isso, o TSH está aumentado. Está faltando feedback negativo da tireoide sobre a hipófise. Welder, já que a tireoide está crescendo, por que ela não fabrica T3, T4? Não tem iodo! Não tem iodo no sangue, não tem matéria-prima para produzir o hormônio. É um crescimento inócuo, insensato, insuficiente, não ajuda em nada. Mas ele acontece por causa deste mecanismo aqui, ok? É assim que a gente justifica o bócio endêmico em quem não ingere iodo suficiente. Tem a ver com o feedback da hipófise com a tireoide. Ok, jovens? Tá aí a explicação para você. Se você entendeu essa paradinha aqui, vamos brincar de médicos? Vamos brincar de médicos. Galera, imaginem vocês dois pacientes, vamos chamá-los de A e B, tranquilo? Todos os dois estão com hipotireoidismo. Todos os dois estão com hipotireoidismo. Só que no paciente A, T3 e T4 estão baixos e o TSH também está baixo. Ok? No paciente B, T3 e T4 estão baixos e o TSH está elevado. Ah, Helder, quando o médico, o endocrinologista, por exemplo, desconfia de hipotireoidismo no seu paciente, ele pede para dosar T3 e T4 e o TSH também? Sim, você já vai entender por quê. Toda vez que o endocrinologista solicita exames de uma glândula que faça feedback com a hipófise, ele tem que pedir os hormônios daquela glândula e os que vêm da hipófise também. Vamos lá, detetives médicos. Olha só, para qual destes dois pacientes, diante destes resultados, você pediria também uma tomografia? É. Vamos lá. Olha o paciente B. T3 e T4 estão em baixas quantidades. Só que o TSH está alto. Você entendeu que a hipófise está fazendo a parte dela? A hipófise está fazendo a parte dela, mandando o TSH para estimular a tireoide. A tireoide é quem não está produzindo os hormônios. É um hipotireoidismo por um problema na própria tireoide. Agora, olha em cima. T3 e T4 estão baixos, a hipófise não está sendo inibida. Só que mesmo assim o TSH está baixo. Quer dizer, agora o problema é na hipófise. É a hipófise quem não está mandando o TSH para estimular a tireoide a fabricar T3 e T4. É que este paciente aqui pode estar com um derrame, um acidente vascular, de repente, na hipófise. Pode ser um tumor de glândula hipófise, pessoal. Um tumor hipofisário destruindo a glândula. Se o doutor não pedisse o TSH, se ele pedisse apenas T3, T4, ele poderia deixar passar um tumor crescendo na hipófise do paciente dele. Viu só? Detetives médicos. Feedback. Detalhe, eu chamei de brincar de médicos, né? Foi? Eu faço isso já há muitos anos, essa brincadeirinha. Recentemente, essa questão caiu na prova da MScan. Questão objetiva, tinha a tabela com os exames, tinha que raciocinar feedback para acertar a questão que envolvia este raciocínio. Senta, reza e grava. Bom,
Galera, então, para a gente encerrar essa tal de glândula tireoide, uma última observação final. OBS, o chamado cretinismo. Cretinismo é o hipotireoidismo congênito. O nenenzinho já nasce com hipotireoidismo? Pois é, ele já nasce com uma insuficiência, uma incapacidade em produzir os hormônios T3 e T4. Hipotireoidismo de nascença. Então, o que vai acontecer? Se o diagnóstico não for feito logo, essa pessoinha, nos próximos anos, vai passar por alguns problemas. Ocorre retardo físico, retardo mental e retardo sexual. Para de olhar para o seu colega. Retardo físico, mental e sexual. Como assim retardo físico? Gente, retardo físico é porque essa criança vai crescer menos do que poderia. Não é nanismo. Nanismo é falta de GH, ok? Mas pense comigo. T3 e T4 estimulam o metabolismo corporal. Então, se o GH estiver legal, T3 e T4 baixos, a criança não vai ter nanismo, mas vai crescer menos do que poderia. Ela vai ter uma estatura sempre bem abaixo do normal para os coleguinhas de mesma faixa etária, tá? Bastante visível, por sinal. Mas, retardo mental. Como assim retardo mental? Esse retardo mental, galera, é atraso. Atraso no desenvolvimento psicomotor. Desenvolvimento psicológico e motor totalmente atrasado. Essa criança, ela só vai começar a sentar e a engatinhar com quase 1 ano de vida. O normal seria estar engatinhando por volta de 6 meses. Essa criança só vai começar a ficar em pé e a andar depois de 1 ano e meio de vida. O normal é em torno de 1 ano de vida. O desenvolvimento motor do corpo vai estar todo defasado. Pessoal, por que isso? Olha por quê, galera. Nós, seres humanos, quando nascemos, os nossos neurônios, eles ainda não têm, em sua maioria, bainha de mielina. Quando a gente nasce, nós, Homo sapiens, os nossos neurônios ainda estão desmielinizados. Por isso, quando você nasceu, você não tinha controle motor sobre o seu corpo. Você não sentava, não engatinhava, não ficava em pé, você não andava. Lembra? Nem o próprio pescoço você firmava. Olha o pescocinho do neném. É assim mesmo? Adivinhe você quem é que estimula, ao longo dos primeiros meses de vida, a formação da bainha de mielina nos neurônios? T3 e T4. Então, se eles faltarem, vai estar tudo defasado. Atraso psicológico. Quando essa criança chegar na idade escolar, vai estar defasada, ela vai ter dificuldades de aprendizagem, deficiência cognitiva de aprendizagem. Vai ser taxada pelos coleguinhas, às vezes a professorinha despreparada, às vezes, né, de burra, tapada, cretina, cretinismo. E atraso sexual. A libido, o desejo, o apetite sexual também vai estar atrasado na vida daquela pessoa, daquele adolescente, ok? Galera, hoje em dia, cretinismo é uma doença muito rara, ainda bem. A gente diz que a adição de iodo ao sal de cozinha quase que acabou, erradicou com o bócio endêmico.
E qual foi a medida sanitária adotada que praticamente quase erradicou o cretinismo? O tal do teste do pezinho. Teste do pezinho. Nenenzinho nasceu, retirar sangue do pezinho do neném. Neste sangue, várias substâncias vão ser dosadas. O teste do pezinho serve para prevenir contra várias doenças, inclusive contra o cretinismo. Dosagem feita, falta T3 e falta T4. O médico chama a família, ó, seu filho não fabrica hormônios da tireoide. Para ele não ter problemas, ele vai ter que tomar T3 e T4 a vida toda. É nenenzinho? Tá mamando ainda? Mantenha o peito. Uma vez por dia, mamadeira para colocar T3 e T4. Quando puder, por via oral, então, para o resto da vida, todo dia tomar os hormônios. É o jeito para evitar esses problemas, tá bom? Teste do pezinho. Welder, não dá para tirar sangue do bracinho, não? Ou da bundinha? Dá. Primeiro que teste da bundinha ficaria muito estranho, né, galera? Olha só, entenda, o sangue que circula pelo pé é o mesmo tipo do que vai circular pelo braço. O sangue é o mesmo, né, pessoal? Tirando o arterial e venoso, as substâncias estão todas ali presentes, tranquilo? Segundo os pediatras, como o nenenzinho ainda não anda, não fica em pé, e nos pés as terminações nervosas são menos numerosas, é o que vai doer menos e incomodar menos ao recém-nascido, só por isso. Mas a dosagem poderia ser feita no braço, na perna, é só tirar sangue venoso e fazer a dosagem sem problema algum, tá bom? Teste do pezinho, prevenção contra várias doenças, inclusive o cretinismo. Assim sendo, a gente está encerrando aqui a nossa aula sobre tireoide. Lembrando que o outro hormônio, a calcitonina, eu não esqueci, fica para a próxima aula, ela tem a ver com o hormônio das paratireoides. Abração do macrófago, até a nossa próxima videoaula, paratireoides, aguardo vocês lá. Show!